ela foi o Senhor, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi nada combinado. E as coisas do Senhor é assim. A gente combina e planeja de um jeito, mas ele faz do jeito dele, né? E a gente só tem que obedecer, né, Jânio? Deus, ele é lindo. Quando a gente está em obediência e quando a gente faz o que ele pede, ele faz dessa forma, desse jeito. E às vezes a gente não entende. Então eu estou sendo só obediente com o que ele fez nessa tarde. Ele mandou eu fazer. Aleluia. Vocês não estão entendendo, mas depois vão entender. Amém? Eu vou estar aqui orando pela vida da Lorena, né? Amém, amada? Pai querido e Pai amado, Senhor, aqui está a tua filha, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu já te apresento a vida dela. Eu já te apresento, Senhor, o coração dela. Aleluia. Pai, tudo aquilo que tu entregou para ela, Senhor. Para ela vir aqui ministrar nessa tarde, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós já sentimos a tua presença neste lugar. Pai, eu te peço que tu repreenda agora todo o empecilho, tudo aquilo que Satanás planeja, tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, nessa tarde, dentro desse ambiente, que caia por terra. Aleluia. Senhor, usa a tua filha da forma que tu quer, do jeito que tu quer. Que ela diminui e tu cresça. Amém, Jesus. Espírito Santo de Deus, que tu venha, Senhor, sobre a vida dela. E que Aleluia. aqui seja feita somente a tua vontade. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Eu já vou tirar minha sapatilha que eu gosto de ficar à vontade. Aleluia. Meu nome é Lorena. Eu sou mentora cristã e o Senhor, quando a Shirley me mandou mensagem, eu já sabia que ela ia me pedir para pregar hoje. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? E eu falei, meu marido trabalha embarcado, então ele está em casa, né? Ele está em terra 28 dias. Podem sentar. Oi? Ah, sim, podem sentar. Perdão. Então, hoje eu tinha separado um tempo para ficar com ele, né? Porque durante a semana eu tenho os atendimentos da mentoria. O nome da minha mentoria é Mentoria Restauração. Daqui a pouco eu explico por que esse nome. Então, hoje eu tinha separado para ficar com meu marido, para ter um tempo de qualidade com ele, porque a gente precisa do tempo de qualidade com o nosso marido, viu, irmãs? E eu falei, amor, a Shirley está me chamando para pregar no evento dela. Quinta-feira, o Senhor, e amor, vamos orar aqui. E aí a gente orou e quando meu marido começou a orar, Deus falou assim, eu estou te escolhendo. Não foi por acaso que a outra pregadora não conseguiu vir, eu estou te escolhendo. Existem pessoas aqui, irmãs, que precisam ouvir o meu testemunho, o Senhor me falou isso, conte o seu. Aleluia. Conte o seu testemunho. E hoje eu quero te contar o meu testemunho de restauração. Quando o Senhor ele restaura uma mulher, quando ele escolhe uma mulher dentro de uma casa, ele pega os cacos, ele junta e ele faz um vaso novo. Restauração não é curar efeitos de ansiedade, efeitos de angústia, de procrastinação, não. O Senhor ele não está tratando as consequências dos teus comportamentos, não. Ele quer tratar na raiz. Restauração é tratar a raiz dos teus problemas. Enquanto você estiver tratando os efeitos do teu problema, tomar remédio por um tempo é preciso, é necessário. Eu tomei remédio para ansiedade por um tempo, tomei ansiolítico. Mas teve um dia que o Senhor usou um pastor numa igreja lá do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu e meu marido, e ele disse assim, o remédio para a tua ansiedade é a oração. Porque a palavra diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em súplicas e com oração e ações de graças. O que é ação de graça? É agradecer ao Senhor. Ser grato. Parar de murmurar. A gente que é mulher, a gente murmura o tempo todo. O marido não aguenta mais a gente murmurando em casa.
E você está murmurando e ainda culpa o homem. A gente ainda culpa o marido e quer que ele mude. Mas a gente mesmo não muda. A gente esquece de olhar para o nosso coração. A gente acha que a gente está na igreja e o marido está fora da igreja. Isso aqui não estava na pregação para eu falar. É o Espírito Santo. O marido não está na igreja e você está indo para a igreja e você acha que é a santa. Quem tem que mudar é o meu marido. Não. Por que você não olha para si mesma, para o seu coração e muda você primeiro? Sabe, o Senhor ele está nos convidando, ele está convocando um exército de mulheres fortes e corajosas, mulheres virtuosas que se revestem de força e dignidade. É isso que fala lá em Provérbios 31. A mulher virtuosa, ela é uma joia rara. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao de finas joias, ao de rubis, ao de joias raras. O rubi é uma joia rara de ser encontrada. Você, mulher, não sei se tem alguma mulher aqui esperando pela pessoa certa em Deus, mas se você está esperando em Deus, seja uma mulher rara, uma joia rara de ser encontrada. E se você é casada, seja uma joia rara na sua casa. Seja uma mulher sábia que edifica a sua casa. Amém. Glória a Deus. Eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho. Eu sou oficial de máquinas de navios. Eu embarquei desde 2022. Eu comecei a embarcar. Eu conheci o meu marido na escola de formação. A gente se conheceu em 2019, mas a gente só veio a namorar em 2024. Para vocês verem como são as coisas de Deus, né? E enquanto eu estava no navio, o Senhor dizia: filha, eu vou te tirar daí, mas não é agora. E eu, Senhor, eu quero viver o meu propósito. Estar nesse navio não faz mais sentido para mim. Eu só quero continuar aqui se for para colocar uma igreja dentro desse navio. Porque eu vejo muitas pessoas que precisam de Ti. Muitas pessoas precisam ouvir a Tua palavra, Jesus. Pai, eu quero sair daqui. O Senhor me falou: filha, eu estou te preparando. O Senhor, Ele nos coloca nos desertos para nos preparar. O Senhor colocou os israelitas no deserto para prepará-los para entrar na Terra Prometida. A gente quer entrar na Terra Prometida e não quer passar pelo processo. Não quer passar pelo deserto. Irmã, o Senhor, Ele diz que Ele restaura aqueles que têm um coração quebrantado. O que é ter um coração quebrantado? Ter um coração quebrantado não é nunca se sujar, não é nunca errar. Mas é sempre se lavar, é sempre se purificar, é sempre buscar se ajoelhar, pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, eu errei, me purifica, purifica o meu coração. Aleluia. Aleluias. Purifica o meu coração, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Ore isso ao Senhor. Eu quero ser uma mulher que agrada a Ti. Eu quero ter um coração puro. Como Davi pecou com Batseba, sabe? Mas ele foi chamado de quê? Homem segundo o coração de Deus. Amém. Irmãs, então, houve um tempo, ano passado, em novembro, o Senhor, Ele disse para mim, através de uma oração, na madrugada, eu estava ouvindo do pastor Clepson Silva, não sei se vocês conhecem, mas o pastor disse assim: agora é a hora. E ele estava respondendo uma oração que eu fiz ao Senhor, porque eu perguntei assim: Senhor, agora é o momento de eu parar de embarcar, porque eu sinto que agora é o momento. Mas eu estava pensando em dinheiro. Às vezes a gente pensa muito no dinheiro que a gente vai perder se a gente renunciar de algo para o Senhor. Sabe, para quem não sabe, quem trabalha embarcado ganha bem. E eu parei de embarcar, eu perdi o meu salário, eu renunciei de algo que eu queria, de viagens, de bolsa, de sapato, de coisas materiais, sabe? Mas a nossa passagem aqui na Terra é muito breve. Sabe qual é o maior prêmio que você vai ter? É quando você chegar no céu e Deus dizer assim: filha, eu te conheço.
Eu vi a tua renúncia. Eu vou honrar o teu sim. Eu vou honrar o teu sim. As tuas renúncias. O Senhor, quando Ele nos pede para a gente renunciar e a gente obedece, Ele nos honra. O Senhor quer te colocar num lugar de honra. Amém? E eu quero falar um pouco sobre a história de Moisés. E eu parei de embarcar e por isso que eu estou aqui hoje. Obedecendo ao Senhor. Né? Lá em Êxodo, no capítulo 1, Êxodo capítulo 1, vou colocar aqui que fica melhor. A palavra fala sobre Moisés, sobre a opressão no Egito. No capítulo 1, a palavra diz assim, verso 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Quando você pula lá para o verso 12, a palavra diz assim, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Então, qual era o contexto naquela época no Egito? O rei do Egito, ele tinha medo que os israelitas aumentassem muito e fossem guerrear contra eles. Então, o rei, ele decretou a escravidão dos israelitas. E depois, quando a gente vai para a história de Moisés, a palavra fala que Moisés ele nasceu num contexto de decreto de morte. Porque depois, além de os israelitas estarem sendo escravizados, o faraó ele decretou a morte de todo homem hebreu, porque eles estavam proliferando muito. O que eles estavam fazendo, os israelitas? Embora José tivesse morrido, eles estavam frutificando. José era o governador do Egito e ele morreu. Ele era uma referência para aquela geração e ele morreu. Embora você esteja em luto, embora você esteja em meio a perdas, o Senhor está te chamando para frutificar. O Senhor está te chamando para gerar frutos para a honra e glória dele. Então Moisés nasceu num contexto de morte. E Joquebede, a sua mãe, ela colocou Moisés num cesto e colocou ele num rio, quando ele tinha 3 meses de idade apenas. E eu quero que vocês imaginem o contexto daquela época. E imaginem como Moisés se sentiu ao ser deixado, abandonado. Será que Moisés se sentiu abandonado pela mãe? O que a mãe estava fazendo? Protegendo Moisés. Porque ela não queria que seu filho fosse morto. A mãe estava protegendo Moisés. Mas uma criança de 3 meses, ela não tem maturidade suficiente para entender o que a mãe estava fazendo, que a mãe o estava protegendo. Então ele se sentiu rejeitado, né? O que a sua mãe ou seu pai fizeram que hoje você se sente rejeitada? E muitas vezes você não libera perdão porque você acha que foi de propósito. Ou que algum namorado, algum ex-namorado ou seu marido te feriu e você se sente rejeitada. E você guarda aquela mágoa, você não consegue liberar perdão porque você não enxerga a raiz da sua dor. Eu creio que Joquebede, ela não foi governada pelas emoções. Ela foi uma mulher sábia. Eu acho que, quando eu estava lendo as escrituras, eu interpreto que Joquebede, ela sabia que a filha do faraó estaria no rio, se banhando no rio. Porque depois Moisés foi encontrado pela filha do faraó. Você pode dizer amém? Amém. Moisés se tornou o libertador do povo do Egito. Então, imagina como Moisés se sentiu
no palácio, cheio de egípcios. Vocês acham que ele se sentiu rejeitado? Ele era o único hebreu dentro de um palácio, crescendo com uma família que não tinha nada a ver com ele. Ele não se encaixava. Quantas de nós nos sentimos inadequadas no lugar onde o Senhor nos colocou? Sabe? Aleluias. Moisés, ele tinha uma identidade distorcida. Eu falo muito sobre identidade na minha mentoria. Nós falamos sobre identidade, propósito. E eu creio que Moisés, ele tinha uma identidade distorcida porque ele não sabia quem ele era. Ele se sentiu rejeitado e abandonado pela mãe. E ele não sabia quem ele era. Ele estava ali no palácio sem saber qual era a sua identidade. E o que ele fez? Ele viu um egípcio maltratando um hebreu e ele matou esse hebreu. E aí depois ele fugiu para Midian. Com a fama de quê? Assassino. Mas depois, aleluias, Deus teve um encontro com Moisés. E quando Deus tem um encontro conosco, Ele muda a nossa identidade. Ele mudou a identidade de Moisés de assassino para libertador da escravidão do Egito. O Senhor, Ele mudou a minha identidade. Sabe, eu costumo dizer que eu tinha a reputação de Raabe. Depois vocês leem sobre Raabe na Bíblia. Eu tinha a reputação de Raabe e hoje o Senhor me escolheu para levantar outras mulheres, encorajar outras mulheres, impulsionar outras mulheres. Amém? Qual foi a identidade que Deus te deu? Filha. Filha amada de Deus. Então Moisés, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele recebeu a sua verdadeira identidade. Mas existem mulheres que, mesmo recebendo a sua verdadeira identidade, elas não vivem conforme a identidade que o Senhor as deu. Elas vivem conforme uma identidade distorcida sobre mentiras que ela acreditou, mentiras do diabo que ela acreditou durante toda a sua vida. Você é lesada, você não vai dar em nada na vida. Você só tira nota baixa, essa nota baixa não é boa o suficiente. Talvez você tenha crescido e ouvido coisas do tipo e não se achado capaz, não se achado suficiente. Eu sou uma dessas. Meu pai, ele sempre me cobrou muito para eu estudar e ele dizia assim, com uma nota 7 você nunca vai passar em um concurso. E o que eu fiz? Eu passei a minha vida inteira buscando a aprovação do meu pai e da minha mãe. E eu passei no concurso, mas não vivi o meu propósito. Hoje eu vivo o meu propósito. Aleluia, Deus. Amém? Então não busque a aprovação de pessoas, amém? Quando o Senhor ele tem um encontro conosco, Ele nos chama pelo nome. Deus não te vê pelo que você foi, pelo que você fez, mas por quem você vai se tornar. Deus já via a Lorena aqui, sendo amiga da Shirley. Deus já via essa aliança, porque é uma aliança que o Senhor preparou. Amém? E Moisés, ele era governado pela rejeição. Mesmo recebendo a identidade de filho de Deus, ele começou a ser governado pela rejeição. Ele se achava incapaz de fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado. Até onde eu li aqui, no capítulo 6 de Êxodo, pode abrir sua Bíblia no capítulo 6 de Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se eu não tenho facilidade para falar? Quantas vezes nós chegamos para o Senhor dando desculpas para não fazer a obra que Ele nos convocou para fazer? Quantas vezes eu cheguei para o Senhor e falei assim, Deus, mas eu fiz isso e aquilo. Mas eu pequei contra Ti. E o Senhor está me escolhendo para falar do Senhor nas redes sociais. E tinha gente que chegava para mim assim, você lembra do que você fez? E eu falei, não. O Senhor, Ele já esqueceu. Então eu também esqueci. O
Senhor não se lembra mais. Amém? E pulando lá para o capítulo 7 de Êxodo, versículos 1 e 2, o Senhor se irou com Moisés. Será que o Senhor está se irando conosco quando a gente se sente incapaz de fazer aquilo que Ele nos chamou? Como a Shirley falou, eu não sou capaz. Quem nos capacita é o Senhor. Ela falou ali para mim no canto, ela falou assim, você é ousada sim, porque eu falei que eu não era ousada. Aí ela falou, você é ousada sim. Timidez não é do Senhor. E eu comecei a me soltar. E eu deixei o Espírito Santo falar através da minha vida. Então, que você possa se permitir ser usada por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? O Senhor disse a Moisés, preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do faraó, e Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, o seu irmão, dirá ao faraó que deixe sair os israelitas do país. O que Deus estava dizendo? Ah, você não sabe falar não? Então Arão vai com você, ele fala por você, ele vai ser o profeta lá. Deus sempre tem uma estratégia para quebrar as nossas desculpas, as nossas justificativas. Né? Deus sempre dá um jeito. Amém? Deus teve muita paciência com Moisés, e Ele também tem conosco. Ele também teve comigo. Quando eu não queria gravar um vídeo lá para o Instagram, porque começou assim, o Senhor me pedia para gravar meus devocionais no Instagram, e eu dizia, ai meu Deus, não vou gravar, porque vão falar mal de mim. Ai, o que fulano vai pensar? Ai, eu vou ocultar essa história de fulana. Mas o Senhor quer usar a sua vida para curar outras vidas. Aquilo que você carrega é único, intransferível. Só você carrega a dor, as cicatrizes da dor que o Senhor curou em você. E existem mulheres que precisam ouvir aquilo que você carrega de Deus. E por isso nós estamos aqui. O Senhor, o Moisés duvida do Senhor pela 9ª vez até o verso 7, até o capítulo 7, até onde eu contei. A rejeição estava governando a vida de Moisés e ele não percebia. Deus disse a Moisés, dou-lhe a minha autoridade. Imagina você ouvir a voz de Deus tão claramente e ele dizer assim, filha, eu estou te dando a minha autoridade para você pregar, expulsar demônios, pregar o meu evangelho, curar enfermos. Eu estou te dando a minha autoridade. O Senhor está te dando a autoridade dele. A palavra diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ah, Lorena, muitas mentoradas chegam e elas falam assim, eu não sei qual é o meu propósito. Quando uma mulher não sabe qual é o seu propósito, é porque a sua identidade está distorcida. Ela não sabe quem ela não sabe o que ela é capaz de fazer e ela não sabe o que ela merece ter. Então, uma mulher, quando tem uma identidade restaurada, ela se alinha ao propósito que os céus preparou para ela. Amém? Então, eu declaro que você vai sair daqui em processo para que a sua identidade seja restaurada por um Senhor. Amém? Sabe, antes da rejeição, Moisés havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Porque a palavra diz em Jeremias 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi e o consagrei como profeta às nações. Esse foi o versículo que o Senhor restaurou a minha identidade, porque eu entendi. Se eu estava no ventre e Deus me escolheu, antes que eu saísse do ventre, meu Deus, minha identidade é ser filha dele. Ele vai me enviar como profeta às nações. Não é só eu, a Shirley, que é profeta, não. Todo mundo aqui é o profeta da sua casa. Todas nós podemos profetizar. Às vezes a gente quer que a irmã da intercessão ore por nós. Por que você não ora? O Senhor te deu autoridade. Amém? Deus já sabe as dores que nós vamos enfrentar e como transformar isso em bem. Por isso que eu disse, Deus já sabia que eu estaria aqui falando do meu testemunho, porque o Senhor ele já sabe que Moisés vai se sentir, sabia que Moisés iria se sentir rejeitado pela mãe e sabia que ele se tornaria o libertador do povo do Egito.
Deus estava chamando Moisés e hoje Ele está nos chamando para realizar um propósito, um chamado único e intransferível aqui na Terra. O que você carrega de Deus, eu não posso falar. Eu não tenho autoridade sobre o que você carrega de Deus, porque Ele te deu. Mas existem pessoas que precisam ouvir o teu testemunho que você carrega. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Deus estava chamando Moisés para libertar um povo que tinha a mentalidade de escravo. E muitas vezes o Senhor vai usar isso para curar a rejeição em você. Existem muitas mulheres que têm a mentalidade de escravas do pecado, da ansiedade, da angústia, da escassez, da procrastinação. Existem muitas mulheres feridas que precisam ouvir o que você carrega. E o Senhor vai usar isso para curar a rejeição. Quando eu trabalhava embarcada, tinha um marinheiro que ele não gostava de mim. Era muito claro que ele não gostava de mim. Ele não falava comigo. Ele era mais velho, ele não aceitava o fato de eu ser uma mulher mais nova do que ele, estar em uma posição acima dele. Porque ele já tinha mais de 10 anos embarcado e era só o meu primeiro ano embarcada, então ele não aceitava. E a gente tem que passar por um processo de perdão, né, irmãs? A gente precisamos ser mulheres perdoadoras. E o Espírito Santo falava assim comigo, não fale nada. Às vezes ele era grosso comigo no rádio, todo mundo escutando, e o Espírito Santo dizia, não fale nada, fique quieta. Porque a gente sai da nossa razão. Às vezes tem mulheres que dizem assim, eu não consigo ficar quieta, eu preciso falar. Não, você não precisa falar. Deixe o Espírito Santo agir. Peça a Deus, ore ao Senhor. Existem mulheres que não conseguem ficar caladas quando o marido faz alguma coisa que você julga errado. Já fica irritada. Mas não lavou a louça, mas não tirou o lixo, mas não tirou o cocô do cachorro, mas não deu banho no cachorro. Irmã, pra quê? Parece que é viciada. Tem mulheres que são viciadas em brigar. Eu era. Mas por quê? Porque você pega o padrão de comportamento da sua mãe, da sua avó, mas Deus nos trouxe aqui para quebrar maldição hereditária, quebrar padrão repetitivo. Coloque a mão no seu ventre agora. Eu quebro toda maldição hereditária. Aleluias! Você foi chamada para quebrar o ciclo. Na sua casa, e quando uma mulher é levantada na casa dela, você foi levantada na sua casa, e quando uma mulher é levantada na sua casa, ela não impacta só o marido ou os filhos, mas ela impacta uma geração inteira. Esther foi uma mulher escolhida para impactar toda a geração dela. Eu gosto muito de Esther porque ela não foi uma mulher impulsiva, e muitas de nós somos impulsivas, mas ela não foi uma mulher impulsiva. Quando ela soube que o rei queria matar todos os israelitas, ela falou, eu vou orar e jejuar. E quando houver um problema, você vai dizer isso. A partir de hoje, você vai dizer, eu vou orar e jejuar. É isso que o Senhor espera de nós. Orar e jejuar não é uma barganha com Deus, mas é você se posicionar. Eu faço jejum de Esther, eu fiz agora no carnaval e fiz essa semana também. E eu te convido a fazer comigo. Quando tiver de novo, eu vou anunciar lá, amiga, para a gente fazer o jejum de Esther. São 3 dias nos posicionando em oração pela nossa casa, pela nossa família. E no carnaval também orei pelo fim do carnaval, porque é a festa da carne. E nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado aqui na terra. Jesus, ele veio, cumpriu o chamado dele, nos salvou. Nós só estamos aqui porque Jesus nos salvou. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós estávamos condenados à morte por causa das nossas transgressões e pecados. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. E precisava que um homem sem mácula, sem pecado, morresse em nosso lugar. Porque eu não sou capaz de cumprir a lei de Moisés. Vocês não são capazes de cumprir a lei de Moisés, mas o Senhor, Jesus, foi capaz de cumprir toda a lei de Moisés e dar a vida dele em nosso lugar. Você pode agradecer a Jesus hoje? Aleluias. Jesus deu a vida dele em nosso lugar.
E nós trocamos Jesus por moedas de prata. Judas trocou Jesus por moedas de prata. Judas teve o melhor mentor, o melhor professor, o melhor amigo, o consolador. E ele trocou Jesus. Pelo que nós estamos trocando Jesus? Pelo que você está trocando Jesus? Será que é pela pressa? Pela ansiedade? Quando vem a ansiedade, você vai para a comida, você vai para Netflix, você vai para o Instagram e fica rolando lá o dia inteiro nos rios do Instagram. Aí quando vai ver, quanto tempo que eu tô aqui no celular? 12 horas por dia no celular. E quantas horas eu fico lendo a Bíblia? Será que nós estamos constantes no nosso devocional, na nossa vida com Deus? Aleluias. O Senhor, Ele está nos chamando para sermos noivas maduras. O Senhor, Ele quer voltar. Jesus está voltando. E Ele quer encontrar uma igreja, uma noiva madura. Uma noiva que não se amolda aos padrões deste mundo, mas transforma-se pela renovação da nossa mente. O Senhor, Ele quer renovar a nossa mente aqui, amém? Amém. Renovar a nossa mente segundo a sua palavra. No que você tem acreditado sobre você? Quando alguém te diz assim, quem é você? Quem é você? Eu sou filha amada de Deus. Mas muitas mulheres sabem que são filhas amadas, mas elas não conseguem receber a sua identidade de filhas. Elas não vivem conforme a sua identidade de filhas. Amém? E Moisés, ele não vivia conforme a identidade dele de filho. Ele se achava ainda o assassino, mesmo Deus dando a sua identidade de libertador. Mas sabe o que muda tudo? É que Moisés, ele tinha um coração disposto. E o Senhor, Ele está chamando mulheres que têm um coração disposto. Moisés disse assim na sarça ardente, eis-me aqui. E quando nós dizemos, eis-me aqui, o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convoca para o seu exército de mulheres maduras, curadas, redimidas, restauradas pelo sangue de Jesus. Eu sou redimida. Repita comigo. Eu sou redimida, restaurada pelo sangue de Jesus. Deus quer te usar para libertar mulheres aprisionadas no pecado, na ansiedade, na depressão, na incredulidade. Sabe? Mulheres que querem abortar os propósitos do Senhor. Que possamos ser como Penina Perdão. Que nós possamos ser mulheres que não abortamos os planos de Deus. Sabe, qual é o plano que o Senhor ele tem colocado no seu coração e você ainda não colocou para avançar? Você ainda não continuou? Qual é o plano que o Senhor colocou no seu coração e você ainda não fez porque você se acha incapaz? Existem mulheres com bagagens emocionais que não aguentam mais carregar e não sabem como fazer isso. Estão firmes por fora, mas por dentro elas estão quebradas. Elas aparentam ser guerreiras, têm uma imagem de força por fora e não conseguem enxergar as feridas emocionais que existem nelas, no seu coração. Seu coração está cheio de mágoa. Para quem você ainda não liberou perdão? Existem mulheres que passam 10 anos na igreja, mas elas não são transformadas porque elas não permitem ouvir a voz do bom pastor. Elas não se permitem viver o processo. Que nós possamos ser mulheres que nos permitimos viver o processo. Amém? Por mais que nós nos desviemos em algum momento do caminho, que nós possamos buscar ter intimidade com o Senhor. Sabe, Enoque, ele está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. E a palavra diz que Enoque foi arrebatado, que ele andou com Deus e ele foi arrebatado, sabe? Andar com Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus. Que nós possamos ser mulheres que temos um relacionamento íntimo com Deus. Muitas mulheres chegam para mim, para eu atender, e falam: eu não sei como ser curada da rejeição. Mas o Senhor, Ele sabe. E nós precisamos ter intimidade com Ele. Eu precisei buscar o Senhor no lugar secreto. Eu era uma pessoa completamente dependente emocional. Eu saía de um relacionamento e ia para outro, porque eu não conseguia ficar solteira. Não conseguia. Eu era dependente emocional.
E o Senhor, Ele disse, agora você vai depender só de mim. Que nós possamos ser dependentes do Senhor. Mulheres dependentes somente dEle. Amém? Que nós possamos viver a nossa verdadeira identidade, a nossa identidade de filhas amadas de Deus. Que a dor não vire a sua identidade. Pare de reclamar, pare de se vitimizar. Tem muita mulher que se vitimiza e isso impede que ela seja curada da rejeição. Amém? Deus falou para Moisés que ele ia falar para ele tudo que ele devia falar. Eu estava ali orando e eu falei, Deus, fala através da minha boca, que não seja eu falando, mas o Senhor. E Deus falou para Moisés que ia colocar as palavras na boca dele. E mesmo assim Moisés estava dizendo, eu não sei falar, escolhe outra pessoa. Ai, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou falar para eles? Isso é a rejeição falando. E o diabo, ele usa a rejeição que existe em nós para potencializar aquilo que já tem dentro de nós e para invalidar o teu chamado. Não permita que o diabo invalide o teu chamado. Amém? E a minha mentora, eu estava conversando com ela porque eu falei que eu queria que um profeta falasse comigo num culto que eu fui. Eu falei, eu quero que Deus fale pela boca de um profeta que eu preciso fazer um café. Era um café, o nome do meu café é Café com Propósito. E foi quinta-feira agora. Então eu queria que um profeta falasse, através de um profeta o Senhor falasse comigo. E a minha mentora falou assim, por que você quer que um profeta fale se Deus ele fala diretamente com você? Por que a gente quer que eu seja usada, que você seja usada, que você seja usada, mas a gente não quer escolher escutar a voz do Senhor? O Senhor, ele habita em nós. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo que habita em nós, quando nós cultivamos do jardim secreto, sabe? Volte para o secreto, volte a ter um relacionamento íntimo com Ele, deixa Ele curar tuas feridas, se permita viver o processo para que você seja uma mulher de propósito, sabe? Só acessa a terra prometida quem se permite passar pelo processo. Amém? Muitas de nós queremos acessar, entrar na terra prometida e continuamos reclamando, murmurando, sendo briguenta, rixosa. Amém? Então que nós possamos ser mulheres que, embora tenhamos sido rejeitadas, que sejamos mulheres perdoadoras com a nossa identidade firmada em Deus. E com os olhos fitos em Jesus, na cruz. Ai, ela está falando mal de mim. Ai, fulana está falando mal de mim. Não importa, eu estou olhando para Jesus. Ai, fulana não gosta de mim. Não importa, eu estou olhando para Jesus. Eu perdoo. Eu te perdoo, eu te libero e eu estou olhando para Jesus. Perdoe, libere. Perdoe para o céu e para o inferno ouvir. Diga assim, meu amor, eu te perdoo, te libero, mas hoje eu estou olhando para Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Sheila? Amém. Aleluia. Aleluia. Quem foi aí abençoada? E assim, eu creio que cada um aqui recebeu, né? Eu estou transbordando aqui. É tanta informação que eu vou sentar e dizer, eu começo por onde? E eu já profetizei na minha casa, na minha família, tudo quebrado, tudo restaurado, tudo feito novamente. Porque eu estava ali no meu cantinho, né? Meu Deus, é verdade. Aquilo que a nossa mãe passou, aquilo que a nossa avó passou, a gente quer trazer para a nossa vida, a gente quer trazer para a vida dos nossos filhos. E está repreendido em Aleluia! Eu profetizo hoje aqui nessa tarde você ser uma mulher ousada. Você ser uma mulher curada para curar outra mulher. Você ser uma mulher transbordando para transbordar em outras mulheres. Porque o Espírito Santo ele está aqui nesse lugar. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que tu está aqui restaurando mentes. Aquilo que Satanás
Mas o Senhor mandou eu te dizer que tu és filha amada, escolhida por Ele. Erabaxere cantarabaxei. Filha Erabaxere cantarabaxei. amada.